Olá, tudo bem? Como me perdoar? É uma pergunta que eu ouço frequentemente. Há pessoas que dizem que não conseguem se perdoar e trancam a sua vida por causa disso. Sua vida fica estacionada, presa, estática, sem graça. Não importa o tamanho do erro que você tenha cometido. Você precisa se permitir começar de novo. Se perdoar e começar de novo, com força redobrada e com vontade firme e forte de fazer o certo. Temos 3 ótimos exemplos de pessoas que cometeram erros graves em relação a Jesus: Pedro, Paulo e Judas. Pedro era o apóstolo mais audacioso, muito próximo de Jesus, dizia que nunca iria abandonar Jesus. Quando viu Jesus sendo conduzido para interrogatório, teve medo e negou conhecer Jesus. 3 vezes perguntaram a ele se ele não era um dos seguidores de Jesus e ele disse que não. Pedro poderia ter ficado permanentemente frustrado consigo mesmo por ter negado Jesus. Mas algum tempo depois da morte de Jesus, Pedro se reanimou, passou por cima do erro cometido e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, trabalhando incansavelmente para implantar o Evangelho de Jesus na terra. Paulo não chegou a conhecer Jesus pessoalmente, mas se tornou conhecido por ser um dos maiores perseguidores dos primeiros cristãos. Paulo era fariseu e considerava o cristianismo como uma seita que devia ser esmagada, pois a ele o cristianismo parecia uma afronta a Deus. Paulo foi, no mínimo, conivente com a morte de Estevão. A morte por apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a morrer em defesa do Evangelho de Jesus. Paulo se converteu a partir de um inesperado encontro espiritual com Jesus na estrada de Damasco. Sentiu-se culpado e arrependido por ter perseguido Jesus, tentando destruir os seus seguidores. Mas, em vez de ficar preso ao sentimento de culpa, Paulo deu a volta por cima, reuniu as suas melhores forças e se tornou o maior propagador do Evangelho. O principal responsável pelo Evangelho ter chegado até nós é justamente Paulo. Judas entregou Jesus àqueles que queriam matar Jesus. Até hoje se discute as razões que levaram Judas a fazer isso. A opinião predominante entre os estudiosos é que Judas esperava que Jesus, sendo preso, provocaria uma reação por parte do povo contra os romanos, que dominavam a região dos judeus. Judas, vendo que Jesus não era o revolucionário que ele achava que fosse, se arrependeu amargamente do seu gesto. Ele poderia ter perdoado a si mesmo e transformado a sua dor em trabalho. Ele certamente contaria com o perdão dos demais apóstolos, já que Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar indefinidamente. Mas Judas não suportou a própria dor, deixou-se dominar pelo desespero e acabou com a própria vida. Judas desperdiçou a oportunidade de se redimir através do trabalho em benefício do próximo. Pedro e Paulo, ao contrário de Judas, eles são lembrados pelo seu trabalho em função do Evangelho, não são lembrados pelos erros que cometeram. Temos que nos perdoar. Por maiores que tenham sido os erros que nós cometemos, temos que nos perdoar. A energia que nós gastamos curtindo a dor do arrependimento, que no fundo é pena de si mesmo, essa energia deve ser reorientada para o bem, para algo construtivo e útil. Nós existimos para construir a felicidade e o bem. Não perca tempo se lamuriando e lamentando o passado. Faça a vida valer a pena. Seja útil ao próximo. Dê novo rumo à sua trajetória. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever.
Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado